E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com um iPhone XR que não está ligando. Eu já abri ele aqui, ó. E já desmontei, é um iPhone XR todo original. Nunca foi aberto, abri a blindagem dele aqui. E o cliente, ele reclamou que esse iPhone ele não está ligando, tá? O primeiro passo que a gente faz no processo de análise de um aparelho que não está ligando, o primeiro passo é conectar esse aparelho, pôr ele para carregar, ver se ele dá algum consumo. Então, eu vou pegar aqui um cabinho do iPhone, o qual eu tenho aqui, vou colocar para carregar, aqui, assim, e vou alternar aqui para o amperímetro. Aqui no amperímetro eu tenho os consumos, no caso é o cabo de número 4, no caso ele precisaria estar dando um consumo no amperímetro aqui de 1.5 ampere, 0.6. Algum consumo era necessário estar apresentando no amperímetro para que esse aparelho pudesse carregar. Certo, bom, sei que ele não está carregando, o próximo passo é conectar aqui o cabo de serviço. Então eu vou desconectar aqui no conector aqui FPC da bateria. Então eu venho bem aqui, ó, no FPC da bateria, aonde conecta a bateria, e eu vou desconectar esse conector aqui, esse cabo flexível, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse cabo de serviço. No caso aqui eu vou usar um cabo de serviço de um iPhone 11, tá? Porque o do XR meu aqui, ele acabou estragando, mas eu consigo utilizar o mesmo cabo de serviço do iPhone 11, que é o mesmo conectorzinho que vai ali no XR, também é o mesmo. Então, eu vou aqui conectar, eu vou cortar na fonte de alimentação a corrente, para ele não liberar corrente. Então, eu vou cortar a corrente aqui, tá? Não está liberado a corrente. E vou conectar aqui no iPhone. Então, vou conectar o cabo de serviço aqui. Vamos encaixar aqui certinho. E eu vou vir aqui, ó. E conectar o cabo de serviço, certo? Bom, conectei o cabo de serviço aqui. E agora eu vou ligar o iPhone. Eu vou liberar a corrente da fonte. Então aqui, ó. Fonte de alimentação. Vou apertar aqui. Vou liberar a corrente. Tem um consumo altíssimo, tá? Vou cortar. Vou liberar a corrente de novo, ó. Olha o tanto que o consumo sobe, tá? Bom, princípios de inicialização. Ao conectar um iPhone na fonte de alimentação, o consumo tem que ser igual a 0. No caso aqui, esse iPhone está consumindo quase 2 amperes. Isso faz o aparelho esquentar muito rápido, drenar a bateria do aparelho, descarregar rapidamente e transforma energia elétrica em energia térmica, vai fazer com que esse aparelho superaqueça em alguma região na placa. Então, qual que é o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos desconectar e vamos retirar a placa. Pode ser um periférico, Pedro? Pode ser. Acho improvável, mas pode acontecer de ser um periférico. Então, eu vou desmontar ele aqui e vou tirar a placa para a gente continuar a nossa análise. Bom, beleza. Ó, eu já desmontei a placa, tá? Então, a placa já está desmontada. E agora eu vou fazer, basicamente, conectar agora o cabo de serviço novamente só na placa. Por que, Pedro, que fazemos isso? Porque a gente vai eliminar a possibilidade de ser algum periférico, tá? Então, pode ser um flex de uma câmera, câmera frontal, ou qualquer coisa que possa estar conectado na placa, que pode ocasionar um curto, um alto consumo desse nível aqui, que eu já descarto ser periférico, porque esse aqui é um curto mais complexo, vamos dizer assim, que vai ser na placa, tá? Então, ó, aqui tá ligado, tá? E agora eu vou cortar aqui para a câmera, ó, e vou liberar a corrente. Olha só. Consumo subiu quase 2 amperes. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, aqui, ó. Subiu o consumo, cortei a corrente. Por que eu estou cortando a corrente? Porque eu não quero intensificar mais o curto da placa. Mas eu vi que ele está com um consumo elevado, muito alto. Não é normal. Ao conectar um iPhone na fonte de alimentação, iPhone ou qualquer outro tipo de celular, o consumo tem que ser igual a 0. Sempre lembre disso. A corrente, ela procura o caminho mais fácil
Curto-circuito é o encontro da corrente com terra, tá? Então a corrente ela está voltando para o terra, impedindo que os elétrons passem por dentro da placa e façam o aparelho ligar, tá? Então, beleza. Visto isso, eu vou fazer basicamente aqui agora é tirar as espuminhas, tá? Tirar aqui. E nós precisamos fazer o quê? Primeiro, uma inspeção visual. Nós precisamos identificar aqui se existe algum capacitor, alguma coisa que está com um aspecto diferente. O primeiro passo da manutenção é a inspeção visual. Você precisa olhar para a placa, enxergar o que está acontecendo aqui, verificar se tem alguma coisa errada para você poder realizar o reparo. Bom, então aqui eu não encontrei aparentemente visível aqui nenhum capacitor ou algo nesse sentido. A gente tem um fator importante que são as blindagens, as shields, tá? São essas blindagens aqui, tá? A gente precisa retirar essas blindagens para poder visualizar melhor e até mesmo quando colocar a mão em cima para ver se tem algo esquentando, conseguir remover o componente que está apresentando o curto, tá? Então, para isso, a gente vai precisar retirar essas blindagens aqui. Existem outros métodos mais rápidos que a gente consegue ver de forma melhor, que é utilizando a câmera térmica, onde eu vou conectar a placa aqui, a gente vai conseguir identificar exatamente aonde que está o ponto de superaquecimento da placa, né, do componente que está apresentando o curto. Mas não é o caso aqui, eu vou precisar abrir para poder identificar. Para poder decidir isso, o que eu faço? Eu vou ligar aqui a placa, tá? Uma fonte de alimentação. Não liberei corrente ainda aqui. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Não liberei corrente. Vou liberar agora, ó. Liberei corrente. E agora eu vou colocar minha mão aqui, ó, e identificar onde está esquentando. Ó. É aqui na parte de baixo, eu sinto que está esquentando, superaquecendo aqui. Então é nessa região que eu vou tirar a blindagem do aparelho. Bom, então eu vou utilizar uma retífica aqui para poder fazer o processo. Aqui basicamente o que eu vou fazer é cortar aqui em toda a placa. Em toda a placa não, né? Em toda a blindagem. Falando errado aí. Bom, então eu terminei aqui de fazer o corte na blindagem. Aqui está o corte, já abri aqui. E essa aqui é a região que está superaquecendo. Olhando assim ao olho nu, eu não consigo enxergar aí algum capacitor que possa estar aparentemente comprometido, né? Então, basicamente aqui o que eu vou fazer é aplicar um pouco de breu aqui em cima e a gente vai ligar na fonte de alimentação e ver se apresenta aqui, mostra o componente está superaquecendo. Bom, então eu fiz a aplicação do breu aqui, tá? Já apliquei o breu aqui, liguei ele na fonte de alimentação. A fonte de alimentação está aqui. E agora a gente vai ligar para poder ver aonde que está superaquecendo. Então tá aqui no microscópio. Eu vou abrir um pouco mais para que a gente consiga ver a placa num todo melhor. E eu vou ligar a fonte de alimentação. Bora lá. Liguei. Já identifiquei aqui, ó, o superaquecimento está nessa região, tá? Trazendo aqui para o layout esquemático, tá? Nós temos aqui o layout esquemático do iPhone XR e aqui eu selecionei o componente que está superaquecendo. A gente sabe que esse componente, o U3300, que ele é conhecido como o Yangtze, né? Ele faz a união das duas malhas, tá? A PP BAT VCC e a malha PP VDD main, tá? Então, basicamente, a gente vai precisar retirar esse componente aqui, porque é bem provável que ele esteja fazendo a junção das duas malhas e não necessariamente o problema seja ele, tá? Então, o primeiro passo aqui agora é remover esse componente. Bom, vou ligar a estação de ar aqui, colocar um pouco de fluxo bem aqui no cantinho, ó, para que ele entre debaixo do componente. Movimento circular. Vou fazer um pré-heater aqui na placa. Vamos aproximar aqui e eu vou retirar ele.
Pronto. Retirado. Bom, retirado aqui o componente, basicamente o que a gente vai verificar é se o curto ele está na malha, se o curto ele está na malha BAT VCC ou na VDD main, tá? Então aqui no layout esquemático, nós temos aqui a união das malhas. Então, por exemplo, eu tenho essa malha aqui, que é a malha BAT VCC, tá? Então, nós temos esses capacitores que estão aqui, ó, que estão interligando, tá? A essa malha. E do outro lado, lá no conector da bateria, tá? Logo do lado aqui, eu tenho a outra malha, que é a VDD, a PP, VDD Main Yangtze, tá? Então, eu vou checar aqui esses componentes, que provavelmente essas bobinas de indução estão interligando essa malha também. E, basicamente, eu vou procurar o curto, tá? Então, vamos aqui para a câmera 2. E aqui, ó, eu tenho uma placa. Vou pegar um multímetro em escala de continuidade. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o bip. Vou colocar ele mais próximo aqui do microfone. Ó. Bem baixinho, tá? Mas vou fazer o teste aqui, ó. Esse capacitor aqui, esses dois capacitores aqui, eles são responsáveis para a malha VDD main, tá? Então, ó, apitou de um lado, apitou de outro. Apitou de um lado, apitou de outro lado. Bom, basicamente, então, eu tenho um curto na VDD main. E agora que eu fiz a separação da ramificação das duas malhas, eu vou verificar aonde que é que está apresentando esse curto, tá? Então, eu vou agora fazer uma injeção, eu vou injetar uma corrente aqui na malha VDD main, para que a gente consiga encontrar o componente que está fazendo esse superaquecimento, porque no caso aqui, não é aquele circuito integrado, o Yangtze, tá? O problema está aqui em algum outro componente que está fazendo o aterramento dessa corrente. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu retirei a blindagem completa, tá? O curto, ele permanece na VDD main Yangtze, que a corrente ela chega até aqui, passa por aqui, e por meio desse resistor aqui, ela vai transforma-se para a malha VDD main, aonde distribui corrente por toda a placa, aonde está o nosso provável curto. Então, só para vocês poderem ter uma noção, nós temos aqui o layout da placa. Então, se eu coloco aqui nesse resistor que está fazendo a junção das duas malhas, ó, pode ser qualquer um desses componentes que estão marcados aí em vermelho, tá? Então, o nosso reparo ele vai se tornando um pouco mais complexo quando você não tem ferramentas, por exemplo. Aqui neste caso, eu vou ter que aplicar breu na placa toda para que a gente possa identificar nessa parte aqui da placa aonde que está o curto. No caso, nesse quadrante aqui, ó. Então, esse quadrante todo aqui, a gente vai poder checar ele e verificar se o curto está por aqui, tá? Se aqui a corrente não acumular em algum dos componentes, nós vamos partir para outro quadrante e a gente vai retirando a blindagem até a gente conseguir encontrar o curto. Bom, agora eu vou aqui colocar aqui o terra, tá? Aqui eu estou usando a minha fonte de alimentação para poder mostrar e exemplificar um pouquinho melhor. Aqui, ó, eu estou ligando a minha fonte de alimentação nas pontas de prova do multímetro. Então, minha fonte de alimentação ela está configurada aqui para injetar corrente 4.1 volts e eu vou fazer, basicamente aqui é o que? Eu vou colocar a ponta negativa no terra, no caso aqui eu vou usar a memória como terra, tá? Ela está interligada no terra. E aqui, ó, nesse pontinho aqui, eu vou injetar corrente para que superaqueça o capacitor, que estiver em curto. Ó, deu OCP, vou liberar a corrente e vou colocar CC corrente contínua para injetar corrente aqui direto, tá? Eu vou tirar aqui, assim, e vou injetar a corrente. Ó, no caso aqui em cima. Injetei corrente. Somente esse capacitor aqui superaqueceu.
Mesmo assim, a corrente não... Já tô, injetei aqui os 5 ampere de potência e não, aparentemente eu não tive nenhum componente dessa região aqui mostrando curto. Aqui ele deu uma derretida por conta que eu estava injetando a corrente aqui, então nesse próprio capacitor ele deu uma derretida, mas não necessariamente que é esse capacitor. Eu vou fazer agora, eu coloquei breu aqui novamente, vou injetar a tensão aqui e vou injetar a corrente por aqui para ver se esse capacitor esquenta e se o problema for ele, eu vou descobrir. Não tenho nada, estou injetando corrente aqui e não é nenhum componente dessa região, tá? Da placa aqui. Como havia mostrado no layout esquemático, não é nenhum componente dessa região aqui, tá? Então, agora a gente vai para a próxima região, que a gente pode ter desse lado aqui, tá? Do lado B da placa, né? Ou da cara A, dessa parte de cima aqui, onde a gente tem vários outros componentes que estão interligados aí na malha VDD main desse iPhone XR. Bom, então, só para poder exemplificar, tá? Eu removi a blindagem da parte de trás toda e removi dessa parte aqui também. Apliquei breu e agora a gente vai injetar tensão para ver se a gente descobre aonde está o nosso bendito curto. Bom, vou injetar tensão novamente na malha VDD main. Agora eu vou olhar aqui na parte de cima para ver se tem algum capacitor, alguma coisa, nada. Do outro lado, vamos olhar aqui também. Também não vejo nada. Deixa eu novamente, eu vou injetar a corrente. Vou deixar um pouquinho mais. Não é nessa parte de cima, nada que superaqueceu. Nessa parte de baixo aqui também, nada superaqueceu aqui também. E só falta agora essa parte de cima. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu abri toda a blindagem, eu tive que abrir tudo para poder descobrir aonde estava o curto. Lembra que eu falei para vocês que às vezes numa inspeção visual a gente consegue pegar onde está a falha, onde está o erro? Então foi necessário para mim poder remover esse curto, tirar a blindagem de toda a placa para a gente poder localizar. Foi uma infelicidade minha de ser a última blindagem a retirar para poder encontrar o curto. Então eu fui retirando a blindagem da parte de baixo, desse lado, ou seja, eu tive que retirar toda a blindagem da placa. Facilitaria mais o meu trabalho se eu possuísse uma câmera térmica. Vamos ter, ok? Vamos ter. Porque aí eu já encontrava de forma mais rápida e mais certeira aonde está o curto. E como eu havia falado, lembra quando eu falei que às vezes numa inspeção visual você consegue identificar o curto? Aqui não vai ser necessário nem aplicar o breu para poder ver o curto. Aqui, ó, por exemplo, eu tirei aqui essa parte, que é a parte aqui da CPU, e aqui, ó, a gente já consegue notar algo aqui, ó. Tem um capacitor aqui que ele está diferente dos demais. Olha só para vocês verem. Ó, que é esse cara aqui, ó. Ele está com um aspecto mais... um aspecto diferente aqui, ó. Tá vendo? Ele tem até um trincadinho no meio aqui, uma coloração diferente, uma tonalidade diferente. Então eu fiquei sem microfone, mas eu já fiz o serviço e já fiz a substituição do capacitor. Então você pode observar aí, ó, que o capacitor foi substituído. Coloquei de volta o Yangtze, tá? Ele tá aí de volta novamente. Eu não gravei o vídeo colocando porque para não demorar bastante. E agora eu vou ligar o aparelho aqui na fonte de alimentação. Então veja que a fonte está com a corrente de 4.1 ali. Vou conectar aqui o cabo de serviço na placa.
E vou mudar aqui para a fonte de alimentação. Você pode ver que o consumo ele tem que ser igual a zero. Ó, zero de consumo. Ó. Liberei a corrente, zero de consumo, tá vendo? Não tem consumo nenhum. E, obviamente, tem esse micro consumo aqui, porque é por causa da caixinha do cabo de serviço. Então, por esse motivo, ele está dando aquele consumo. Ou seja, o consumo está igual a... Nessa parte aqui eu fiquei sem microfone, mas enfim, o que eu estava querendo explicar é que eu já tinha montado a tela, conectado ela na placa, ligado o cabo de serviço e também ali já ligado já na fonte liberada a corrente. Então, o que a gente vai fazer é ligar o aparelho, tá? Então, eu vou lá no conector FPC, onde conecta aí o cabo flexível do botão Power, e no terceiro pino, eu vou colocar a ponta da pinça no terra e o terceiro pino para poder dar o boot, para poder inicializar, ligar a placa do aparelho. Então, vou segurando, vai elevar o consumo, vou cortar para a fonte de alimentação, tem um consumo de 200, 700 mAh, ou seja, o aparelho já está ligando, já está funcionando. Olha só para você ver, já deu maçã ali, já inicializou, tá vendo? Já inicializou e vamos aguardar aqui o aparelho ligar. Eu vou tampar aqui com a mão porque às vezes tem foto do cliente, a gente não quero que apareça no vídeo. E tá aí, o aparelho tá funcionando. Bom, então finalizamos todo o processo de reparo desse iPhone XR. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários embaixo o que você achou de todo o procedimento, passo a passo, como é feito todo o processo, se você é técnico, se você compreendeu toda a problemática e a lógica no reparo desse aparelho. E se você não é técnico também, deixa aqui nos seus comentários o que você achou desse vídeo. É importante que você compartilhe com a gente e diga o que você está achando de todo o conteúdo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo até a próxima.